Sejam todos bem-vindos a mais um encontro do Ciência Viva e Marliéria. E um bem-vindo muito especial ao nosso palestrante de hoje, Thales Torres, que então é mestre e doutor em Ciências Políticas pelo FMG, pesquisador no Centro de Estudos em Democracia Deliberativa, também da UFMG. É analista de pesquisa e consultor de desenhos metodológicos nas áreas político-eleitorais, de avaliação institucional e de mercado. Então, agradecer imensamente o convite de todos esses, digamos, papéis sociais que a gente faz na trajetória profissional, que a gente tem que dar nossos pulos, vamos dizer assim, que eu mais gosto, sinto prazer, é quando, entre aspas, eu assumo o papel de pesquisador e começo a refletir sobre a questão de democracia deliberativa, que é o meu ponto mais que eu sou mais próximo, né, que discute mais a questão da participação, como o discurso se insere em diferentes instituições políticas, e aí envolve questão de conselhos, conferências, integrar essas arenas, enfim, é basicamente isso que a gente faz no Centro de Estudo de Democracia Deliberativa. E eu sempre gosto de tentar refletir um pouco isso, assim, eu acho que é o meu papel, assim, que eu sinto mais prazer, que eu sinto mais, assim, que é isso que eu tenho que fazer, vamos dizer assim, principalmente no legislativo, né, pensar desenvolvimento do legislativo, institucional, inovações democráticas dentro do legislativo. E parabenizar muito pela iniciativa que foi feita, muito importante esse momento, toda a organização, nem consigo imaginar o trabalho, o tempo despendido, parabéns mesmo também. Enfim, sem mais delongas, eu vou compartilhar aqui a tela, a apresentação, espero que dê certo. Não sei se está aparecendo aí para vocês, tá? Está aparecendo a apresentação de slides? Ainda não. Ainda não. Ainda não? E agora? Não? Ixi, isso aí sempre dá... Agora apareceu? Não. Ainda não. Vamos ver agora. Ah, Foi? sim. Agora Então tá. apareceu. Então tá bom. A gente está entrando o Avelino aí, que é mais um candidato, tá? Seja bem-vindo, Avelino. Não, que isso, tem vários, que honra. Você fica até meio nervoso um pouco. Então, agradecer novamente. Então, vamos começar, né? Como a Marisa chegou me convidando para falar um pouco sobre o Legislativo Municipal, né, políticas públicas, processos e formas de participação cidadã. Primeiramente, gostaria até de dizer que isso, questão de Legislativo Municipal na ciência política, ela é um pouco negligenciada. Então, a gente tem que começar a deixar isso claro, né? Tem um livro clássico do Victor Nunes Leal, Coronelismo, Estado e Voto, que mostra muito isso, né? Que a política no Brasil, política local, municipal, era muito clientelista, assistencialista, e aí ficou muito uma coisa meio determinista, né? Como se fosse principalmente os municípios menores tomassem por esse tipo de dinâmica. E aí é complicado fazer esse tipo de generalização, vamos dizer assim. Então, só fazendo essas ressalvas, e também, pelo meu lado também, que eu sou um cara que estudo muito mais o legislativo estadual, mas eu tenho uma leitura um pouco, uma atuação em alguns projetos de extensão na Câmara Municipal, na Câmara de BH aqui, então a gente consegue falar um pouco e consegue ter algumas experiências também, vamos dizer assim. Então, a gente tem que ter, primeiramente, ter ciência disso, né? Que a Constituição Federal de 88 colocou o município como um ente federativo, né? O que isso quer dizer? Que basicamente deu mais autonomia para os municípios no ciclo de políticas públicas, né? Na definição das políticas públicas, até mesmo a integração, né, de algumas políticas de saúde tem um papel muito forte nas UPAs, postos de saúde, educação infantil. Mas tem todo um debate também, principalmente dos municipalistas, que criticam isso, né? Que muito maior parte dos impostos está no âmbito federal, 70%, basicamente os impostos são só IPTU e ISS, então quer uma autonomia mais administrativa e política. Tem todo esse debate também do Pacto Federativo e tudo. E atualmente nós temos 5.570 municípios no Brasil, temos pouco mais de 56 mil vereadores,
E aí nós temos de 55 vereadores em São Paulo, que é a Câmara Municipal com o maior número de vereadores, por causa da população, né, os eleitores, obviamente, a 9 legisladores, que é o caso de Marliere. Então a gente tem que deixar isso claro, que não tem uma homogeneidade, né? Não é homogêneo, é muito diferente caso a caso, então a gente tem que tomar cuidado na hora de falar sobre o legislativo municipal, observar essas particularidades. E aí, e isso impacta basicamente também na questão das políticas públicas, né? Qual que é o impacto do legislativo nas políticas públicas? A gente sempre pensa, né? É comumente associado, né? Que é legislar e fiscalizar. Então, até mesmo o tamanho do município, os recursos institucionais, vamos dizer assim, os recursos financeiros vão impactar nesse trabalho, né, de fiscalização de uma política pública, dos marcos regulatórios, como ela vai ser definida, e também na própria legislação dessa política pública. E aí vamos começar falando um pouquinho sobre o legislativo municipal e a organização dele, né? Nós temos basicamente 3 instâncias principais, 3 instâncias decisórias no legislativo, de forma geral. A gente tem a mesa diretora, o plenário e as comissões parlamentares, né, as comissões do legislativo. A mesa diretora é um órgão diretivo, ela tem um papel fundamental, central, ela dirige, né, os trabalhos, define quais vão ser os projetos prioritários ou não, né, até mesmo os recursos, as despesas, o controle de despesas. Então, ela tem um poder imenso. E, basicamente, dentro da mesa diretora, o presidente tem um poder, muitas vezes até imensurável, vamos dizer assim. Eu lembro uma vez que eu estava no doutorado, né, eu comparei no doutorado a Assembleia de Minas com a Assembleia do Rio Grande do Sul. E numa das entrevistas que eu fiz na Assembleia do Rio Grande do Sul, com um ex-presidente, ele me falou uma frase assim que impactante, fala assim, ó, o parlamento, né, o legislativo, é a casa mais presidencialista que existe. E todas as decisões são tomadas de forma solitária. Isso já define. E aí, ultimamente, a gente tem visto, né, o poder do presidente. Ele pode acatar, por exemplo, o processo de impeachment ou não. Né, ele vai definir quais são os projetos prioritários, o ritmo, a agenda. Tudo isso, então, a gente tem que ter em mente, né, como que esse órgão é poderoso. Principalmente o presidente tem muito poder. E o outro também que tem poder, que destaca muito, é o primeiro secretário, que é o que tem mais controla mais as despesas da casa, a questão do orçamento. Teve algumas vezes também nessas entrevistas que eu já fiz, ele é comumente associado, o primeiro secretário, como prefeito da casa, justamente por ele ser responsável pelas despesas. E aí, a gente, em Marliere, por exemplo, então, isso vai variar o número, né, de componentes da mesa diretora. Em Marliere, a Câmara tem 3, né, o presidente, o vice-presidente e o secretário. Em BH, nós temos 6 na Câmara de Belo Horizonte. São 6 membros, né, o presidente, o primeiro e segundo vice-presidente, secretário-geral, o primeiro secretário e o segundo secretário. Cada um tem uma atribuição, função específica. Depois nós temos o plenário, que é o que tem a decisão soberana, decisão final de determinada projeto de lei, se vai mudar ou não, vetar algum projeto do executivo. É o que impera muito a regra da maioria, ou de 2/3, dependendo do tipo de projeto, né? E as comissões. As comissões, elas foram criadas, né, para justamente fazer uma divisão do trabalho, ter uma especialização em determinadas temáticas, ter estudos mais sobre algumas coisas, gerar mais informações, ter expertise. Então, as comissões são espaços de muita discussão naquilo também. Então, muitas vezes, como elas são menores, tem menos membros, né, na comissão, você consegue fazer debate, discussões ali sobre determinadas políticas, legislações mais aprofundadas. E a função principal da comissão é basicamente gerar estudos, pareceres, analisar determinados contextos, cenários. Então, essas são as 3 principais instâncias. E digamos que o modelo, a organização do legislativo, a depender como ele se estrutura, pode dar mais poder para a mesa diretora, para o plenário ou para as comissões. Então, sempre a gente tem que pensar mais ou menos isso. Por que eu estou falando isso? A ciência política no Brasil,
ela bebe muito na fonte dos Estados Unidos, né? Pode ser bom ou ruim, né? É muito interessante isso, assim. Eu fiz uma parte do meu doutorado na Inglaterra, entre 2018 e 2019, e aí a professora que me recebeu lá ficava falando, nossa, os brasileiros citam muito esses autores aqui norte-americanos. É isso, assim, a gente bebe muito na fonte dos Estados Unidos, assim, principalmente a ciência política, mais que analisa instituições. E aí eles colocam 3 modelos principais para analisar a organização do legislativo: o distributivo, o partidário e informacional. O distributivo, que os primeiros estudos associavam muito o caso do legislativo municipal, até mesmo nos outros âmbitos do Brasil, por ser uma política mais, representante ser mais personalista, né? Você vota no candidato, os partidos são fracos. Antes você podia votar no candidato, por exemplo, para vereador, deputado, igual aconteceu, né? Teve o Zezé Perrella, que era candidato a presidente do Cruzeiro a deputado estadual, e aí tinha uma coligação com vários partidos, né? Lá para a Assembleia de Minas. E aí, nessa coligação, se você votasse no Zezé Perrella, dependendo do seu voto, poderia ajudar a eleger o Gustavo Valadares, que era filho do presidente do Atlético, na época era o Ziza Valadares. Então, tinha essa coisa, assim. Então, você vota muito na pessoa, o partido é fraco, é muito personalista. E aí, o deputado, o deputado, vereador, né, o parlamentar, ele tinha mais interesses particularistas, né? Ele visa mais desenvolver políticas paroquiais para sua base, com vista a se reeleger. Então, ele usa a comissão, por exemplo, a tentar mandar alguns recursos para aquilo ali, fazer declaração de utilidade pública, né? Então, é mais para fomentar a base dele e conseguir, né, se reeleger, basicamente, se fortalecer, aumentar, melhorar a sua imagem. Você tem o segundo, que é o partidário, né, que aí tem uma lógica mais coletiva, que nessa relação entre o executivo e o legislativo, né, o executivo dá alguns poderes para o legislativo, principalmente pelos líderes partidários, pelo colégio de líderes, e eles vão decidindo o ritmo de trabalho junto, a votação, como que vai ser votado determinado projeto ou não. Então, os líderes, quem vão ser serão os membros das comissões. Então, essa é a lógica do modelo partidário. E aí, no final dos anos, assim, mais para frente, isso começou a ficar mais forte nas análises legislativas do Brasil. E o terceiro é o informacional, que ele fala o seguinte, que os parlamentares, os legisladores, eles têm aversão ao risco. Então, como forma de diminuir o risco, a incerteza decisória, eles têm que tentar aumentar, ter mais informações. Por que eles falam isso? Nessa relação entre executivo e legislativo, o executivo tem mais informação. E ele pode controlar isso. Por exemplo, o legislador, um vereador, vai lá e requer uma informação sobre uma obra que está sendo feita para o executivo, para a prefeitura, né, para alguma política pública. Quanto que foi investido até agora? Como é que está a situação? Como é que está a situação da licitação, da contratação, tudo? O executivo, o governo, né, a prefeitura, ele pode analisar e ver, ó, isso aqui eu mando ou não, fazer. Ele pode selecionar, filtrar, digamos assim, algumas informações. Porque o executivo sempre vai ter mais informações que o legislativo. Então, para reduzir essa simetria informacional, eles buscam o quê? Melhorar principalmente a comissão. A comissão parlamentar vai ter que ser um espaço que gera mais estudo, tem mais informação, que tenha melhores processos de tomada de decisão. E é interessante que a gente começa a internalizar esse tipo de teorias, vamos dizer assim. Eu lembro uma vez, minha esposa está até aí, desculpa contar seu caso, Viara. Ela teve uma época, acho que foi 2 anos atrás, ela recebeu 2 propostas de emprego, simultaneamente. E aí ela chegou, e as 2 propostas, 2 lugares, 2 empresas sabiam disso, ó, eu recebi essas 2 propostas de emprego. Na hora que uma pessoa vai apresentar a empresa, ela vai filtrar as informações, ela vai, entre aspas, vender as melhores informações que ela tem. Então, vai falar que tem autonomia, flexibilidade de horário, pode fazer home office, aquelas coisas. E aí ela estava na dúvida. Onde que eu vou? Na hora eu pensei, se você quer
melhorar a sua decisão, tomar decisões melhores, você vai ter que ter mais informações. O custo disso vai ter que você trabalhar em 2 lugares ao mesmo tempo, em algum momento. Porque vai chegar uma hora que eles vão pedir para você assumir mais coisa, vai ter um projeto grande, e aí você vai ter que decidir. Se você trabalha nos 2 lugares ao mesmo tempo, você vai ter mais informações, você vai ter esse custo, né, de ter que se virar em 2 lugares e tal, essa coisa. Mas você tem essa coisa que eles falaram, ó, tem mais autonomia aqui, tudo, flexibilidade de horário, você pode usar isso. E na hora de que chegar esse momento, você vai conseguir decidir melhor. Então, você vai ter esse benefício, né? Você vai ter mais ganhos porque você tem mais informações. Informação é um recurso escasso. Sempre nessa lógica, a gente tem que pensar isso. Como que a gente maximiza informações para tomar a melhor decisão possível, né? Otimiza os fins no final das contas. Então, é basicamente esses 3 modelos que a gente tem que sempre pensar. E aí o partidário, o plenário pode ser muito forte nesse caso. O informacional, a comissão vai ter mais poder de decisão, né? O distributivo, muitas vezes a mesa, o presidente, na hora de alocar o recurso, pode ter mais poder. Então isso varia, né? A depender do modelo, quais instâncias são mais poderosas. E aí é interessante a gente pensar no desenho institucional, vamos dizer assim. As instituições, o desenho dela, não vai determinar determinadas ações, né? Como que um parlamentar vai agir, um cidadão vai agir, etc. Mas ele pode influenciar, constranger, limitar. E aí eu trouxe um exemplo, se quiserem falar, fiquem à vontade aí, que eu pego duas câmaras, né, municipais, com 9 vereadores, né, a Câmara de Vereadores de Marliéria e de Desterro de Entre Rios, né, que dá mais ou menos 2 horas de São João del Rei. Marliéria tem 4 mil, um pouco mais de 4 mil habitantes, né, segundo o IBGE, e Desterro Entre Rios tem 7 mil, um pouquinho. Na de vereador, em Marliéria, nós temos 2 comissões, a Legislação, Justiça, Redação, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Uma comissão. E a segunda é Serviços Públicos Municipais. Em Desterro de Entre Rios, você tem Justiça, Finanças, tem 6. Justiça, Finanças e Legislação, Obra, Serviço e Meio Ambiente, Educação, Cultura e Patrimônio Cultural, Saúde e Assistência Social, Direitos Humanos e Defesa do Consumidor e de Ética. E aí, se quiserem responder agora ou mais para frente, de perguntar isso, assim, quais são os pontos positivos, por exemplo, de ter 2 comissões ou de ter 6, né, nesse caso. E as 2 têm 9 vereadores. É isso que a gente tem que pensar, mais ou menos. Ó. Será que em algum momento é bom ter 6 comissões, porque aí você gera mais, por exemplo, você consegue estudar mais sobre a questão da educação, gerar mais informação, fiscalizar mais a política educacional? Ou, ao mesmo tempo, você tem só 9 vereadores para 6, dependendo, um vereador entra numa comissão e usa essa comissão do jeito dele, né, para benefício pessoal. É uma questão também que a gente tem que pensar. E, se quiserem, não sei como vocês preferem, se falar agora ou depois. É uma questão que a gente tem que refletir como que o desenho semelhante, tamanho semelhante de municípios, pode desenvolver impactos diferentes no processo legislativo. E aí, continuando, nesse mesma seara, nesse mesmo campo, a gente tem a Câmara aqui de Belo Horizonte, Municipal de Belo Horizonte, que tem atualmente 10 comissões permanentes, né, fora as temporárias, né, especiais, a CPI, que a gente ouve falar muito, né, que é por determinado tempo, é limitado. E cada comissão tem 5 membros. Mas o que chama atenção na Câmara Municipal de Belo Horizonte é essa comissão. Olha o tanto de tema. Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo. É muito tema. Pode gerar muito sobrecarga de trabalho. Você não consegue, muitas vezes, gerar uma atuação mais ativa dessa comissão, porque muitas vezes você pode estar discutindo a questão da educação, né, infantil em Belo Horizonte, mas aí depois vai vir uma questão para discutir, para debater sobre startup, como que a gente pode incentivar o São Pedro Valley em Belo Horizonte. Você tem vários temas. Depois tem esporte, lazer, né, a questão do CMS, no esporte em Belo Horizonte. Olha o tanto de tema para uma comissão. Dependendo, seria melhor desmembrá-la.
para gerar mais expertise, né, para ter uma atuação mais ativa. Até nas políticas públicas, para fiscalizar, né, para ter mais informação, para gerar mais estudos, debater com entidades civis, sociedade civil, fazer mais, fortalecer essa área dentro do parlamento e para fora. Mas, por outro lado, olha a Assembleia do Rio de Janeiro. A Assembleia do Rio tem 37 comissões permanentes para 70 deputados. 37. E aí eu até dei uma notada aqui, por exemplo, você tem comissão de todos os tipos lá. Desde combate à pirataria, causa animal e tudo. Não estou falando que não é importante. E aí tem algumas também que são muito próximas. Por exemplo, lá tem comissão de defesa do meio ambiente e de saneamento ambiental. Sabe como poderia juntar? Você tem uma comissão de emendas constitucionais e vetos, comissão de Constituição e Justiça, comissão de indicações legislativas e uma comissão de legislação constitucional complementar e códigos. 4 comissões com temas semelhantes. E aí tem alguns estudos que mostram isso, que muitas vezes, e a Assembleia do Rio, outros estudos demonstram, pesquisas, que ela tem mais esse modelo distributivo, né? Que as comissões são usadas para gerar mais barganha, troca, políticas paroquiais. O deputado do Rio de Janeiro usa essas comissões para fomentar a base dele e conseguir reeleição ou cargos maiores. Então, como que esse desenho, queria só mostrar como o desenho, o número diferente de comissões pode propiciar um determinado modelo. Claro que esse modelo não é aquela coisa assim, é isso e pronto, a Assembleia de Minas é isso, a Câmara de Vereadores de BH é informacional. É questão de aproximar, são tipos puros, digamos assim, tipos ideais, modelos mais abstratos, assim, só para a gente tentar entender classificações e tudo. E aí, nos últimos anos, a gente tem visto um negócio chamado engajamento público. Né? Alguns momentos, algumas iniciativas que o Legislativo tem feito para tentar se tornar mais aberto, transparente, né? Que tenha mais interconexões com os cidadãos. E aí, são as 4 categorias chaves para a gente entender o que é esse engajamento público. É o parlamento desenvolver mais informação, disponibilizar mais informação para o cidadão. E é isso, no Brasil, ficou muito forte com a Lei de Acesso à Informação, né, em novembro de 2001, que entrou em vigor em 2012. Então, sempre a gente vê isso, né, esse íconezinho, né, de acesso à informação em todos os legislativos que tem. E aí, por exemplo, no caso da Assembleia na Câmara de Marliere, a gente consegue ver as despesas que estão feitas, quanto ganha um vereador em Marliere, quanto está ganhando um motorista. A gente tem acesso a todas essas informações que estão ali. É mais fácil, você pode solicitar uma informação, algum pedido, eles têm um tempo regulamentado para a resposta. Você tem também projetos mais educativos, né? De educação política, educação cívica, casos como Parlamento Jovem, Câmara Mirim, né? Câmara EJA, que você traz algumas pessoas para eles sentirem como que atua o legislativo, né? Você faz uma simulação, eles podem fazer projetos, né? Que até no futuro pode ser recebido por uma comissão e tramitar internamente. São visitas guiadas também, que apresenta como que é a estrutura do legislativo, a organização, cada setor, a função de cada um, como é que tramita um projeto de lei. Então, são projetos também de educação cívica, né? Que o legislativo tem desenvolvido também. Você tem outros de consulta, que o legislativo consulta a população, pede opinião, e até mesmo a consulta de tramitação de projetos, como é que está a situação do projeto, onde que ele está, se ele parou ou não. Você tem a opção até em algumas legislativas de você colocar alerta, né? Você receber por e-mail a cada movimentação que aquele projeto fez ou não, se ele passou, qual que foi o parecer do legislador, se ele foi arquivado. Então, aí toda hora chega um e-mail para você. E, por fim, de participação, que é esse processo de construção dialógica, de você intervir no processo, votar em relatórios, né, participar de uma audiência pública, né, de um seminário legislativo,
de alguns processos de debates mesmo, para compor um relatório, formalizar algumas propostas e tudo. E é interessante que o parlamento ele foi desenvolvendo nos últimos anos coisas para além, então, da política partidária em si. A gente vê realização de saraus, exposições, peças de teatro, né? Na Assembleia de Minas você tem um teatro lá dentro que tem toda hora peça de teatro. O próprio Parlamento Jovem, visitas guiadas, bibliotecas, tem shows, tem feiras orgânicas, tem vários legislativos que fazem, né? Feira do livro, né? Feira orgânica toda semana. É para viver o parlamento, né? Para a pessoa sentir o parlamento para além dessas disputas políticas partidárias e entender que o parlamento também é muito importante para a democracia e que ele possa, né, e que o parlamento estabeleça laços, né, informais com os cidadãos também, para além desses momentos só de discussão política, que aquilo ali também é a casa dos cidadãos. Então, tem sido feito várias iniciativas nesse sentido também. E todas essas iniciativas, né, de engajamento público, ela, de certa forma, expande, então, as funções do legislativo. Que a gente costumeiramente pensa que o legislativo é legislar e fiscalizar. E é interessante falar isso de legislar, que se a gente pensa, analisa, na verdade, quem é o principal legislador no Brasil é o executivo. A maior parte, a maioria dos projetos, né, que tramitam é de autoria do executivo e que tem aprovação. Tá? E aí, muitas vezes, a gente pensa também que, se é a menor parte, a gente tem que desenvolver outras formas de funções do parlamento, principalmente a fiscalização, de exposição e resolução de conflitos. Muitas vezes o parlamento é importante para expor um conflito, como resolvê-lo, mediar, né, faz uma audiência pública com algumas partes, tenta achar um denominador comum, vamos dizer assim, legitimar algumas decisões. Quando tem uma decisão tomada que passa pelo parlamento, isso tem legitimidade. A produção legislativa, igual eu disse, a educação cívica, né, desses projetos de Câmara Mirim, Parlamento Jovem, visitas guiadas, a representação de interesses, vozes, experiências, e isso tem um debate muito grande na ciência política, que a gente vê até mesmo agora nesses momentos de eleições, de candidaturas, né, como que a representação é usada de diferentes formas, né, as palavras, né, meu corpo, o corpo tem que estar lá presente, tem uma questão mais de presença. O outro fala mais, vamos representar ideias, discursos, interesses, que não necessariamente a pessoa tem que estar lá. Alguém que sofre passa por determinadas experiências, não necessariamente precisa estar lá. Então tem todo um debate, né? Mas o ponto principal é que tem que pluralizar, né? Aumentar a representação, ela expandir, né? Que, nesse sentido, ela tem que se tornar mais próxima, mais relacional entre o representante e o representado. Também tem um escrutínio público sobre as instituições, os atores políticos, a questão de fiscalizar, monitorar, acompanhar, e assessorar outros poderes. E isso é muito mais, não é mais forte, mas depende de mais estrutura institucional para você conseguir assessorar outros poderes. Igual no caso a Assembleia de Minas, a Assembleia do Rio Grande do Sul, a Câmara aqui de Belo Horizonte, ela tem alguns projetos que assessoriam as câmaras municipais menores, né? Desde palestras para dar mais apoio, né? Centro de apoios operacionais. Assessorar, dar palestra sobre prestação de contas, sobre processo legislativo, fornecem códigos de programas para ser instalado no site, de consulta pública. Então, você tem um processo aí também de assessorar outros poderes para fortalecer o legislativo no Brasil. Isso é muito feito, principalmente na Câmara dos Deputados também. A Assembleia de Minas tem o Centro de Apoio às Câmaras Municipais, que toda vez dá curso para os vereadores e tudo também. E agora, a gente vai passar, então, olhar um pouco do meu tema aí, do meu tempo, os principais desenhos que a gente tem para participar do legislativo, né? Como influenciar, vamos dizer assim, os cidadãos têm capacidade de influenciar o legislativo. Para a gente, antes de tudo, então, de falar isso, a gente tem que tentar entender
a participação legislativa se dá de quais formatos, né? Quais são os principais desenhos. E isso perpassa muito pela função do legislativo. Então, a participação você pode fazer no processo de formulação de leis. Não, então vai formular uma lei, e aí houve algumas pessoas, alguns especialistas, ou as pessoas que estão sofrendo com um determinado problema, que usam determinado serviço público. Então, primeira coisa, processo de formulação de leis, para mudar alguma política pública que está em vigência. O segundo é elaborar e regular as políticas públicas. Então, vai entrar uma política pública, você tem que regular a política pública, o marco da norma, a atividade, a ela. Então, sempre tem que passar pelo legislativo, então o cidadão pode entrar nesse processo também. E o terceiro, que muitas vezes é o mais polêmico, é o processo de revisão orçamentária, né? Quando tem essas discussões da lei de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária anual, que vai ser a execução do orçamento naquele ano, pode ser feita assembleias com a população para discutir onde que a gente vai destinar o recurso, o planejamento, né, de 4 anos, o planejamento de ação governamental, PPA. Então, esse momento também pode ser feito, né? E o executivo manda para o legislativo, ele vai analisar a proposta orçamentária, então o legislativo pode abrir para os cidadãos e colher as principais opiniões, sugestões, críticas e etc. E os principais desenhos no Brasil. E aí, gente, como tem mais de 5.000 municípios, e um dia eu vou criar um robozinho ainda para tentar pegar esses dados das câmaras municipais, eu fiz basicamente só das assembleias legislativas. E peço desculpa por isso. Só para a gente tentar entender quais são os principais desenhos participativos, a arquitetura. E a gente percebe que todas as assembleias legislativas, e aqui contando, né, a Câmara Legislativa do Distrito Federal, todas têm audiências públicas, né, que é o mais comum, que o presidente da comissão vai debater determinado tema, começa a convidar algumas pessoas para discutir esse tema. Vamos supor, por exemplo, que a gente queira estabelecer quem usa o cerol, né, vai receber uma multa agora. Então, a gente vai abrir uma audiência pública, vai discutir sobre isso, como é que isso poderia ser, essa multa, como é que vai fazer a fiscalização se está usando cerol ou não, e tudo. O problema da audiência pública, isso vai ser mais para frente, que quem participa, muitas vezes, tem posições parecidas do parlamentar, do vereador, do deputado, principalmente o presidente, ou o autor do requerimento para fazer a audiência pública. Então, muitas vezes tem essa proximidade de visões. O segundo é a ouvidoria. A ouvidoria que é para receber denúncias, queixas do cidadão, né, é uma participação mais individual, a pessoa manda uma queixa, uma denúncia, uma reclamação e é processada internamente. 20 assembleias têm isso no Brasil. A terceira é a Comissão de Legislação Participativa, que é basicamente só a sociedade civil organizada que pode fazer isso, participar, que a sociedade civil, uma entidade civil, precisa ter CNPJ, né, uma ONG, ela envia uma sugestão legislativa. E essa comissão analisa essa sugestão legislativa, né, vê a procedência dela, questão até de legalidade, juridicidade, tecnicidade, e se ela é procedente, ela começa a tramitar nas outras comissões. Atualmente tem comissões, 13 assembleias legislativas têm essa comissão, mas todas elas são muito ineficientes. Tem vários estudos que mostram isso. A única eficiente, vamos dizer assim, que recebe mais propostas, que tem um desenho muito inovador, é a da Assembleia de Minas. Por quê? Porque a Comissão de Legislação Participativa da Assembleia de Minas não fica parada recebendo sugestão legislativa. Tem até um estudo de um pesquisador lá da Universidade de Santa Maria, que ele pegou de 2003, a maior parte dessas comissões foi criada em 2001, 2002, 2003. Ele pegou em 2003 até 2012, o máximo de sugestões legislativas que essa comissão recebeu foram 10. E aí muitas foram arquivadas e etc.
muitos foram arquivados, não tramitaram. No caso da Assembleia de Minas, é um pouco diferente, porque ela faz parte desse processo orçamentário, do ciclo orçamentário, o PPAG. Então, ela recebe as sugestões, ela que coordena esse processo de discussão. Então, vai secretário de planejamento lá, né, lá junto, no plenário da Assembleia, eles discutem, chegam vários movimentos sociais, entidades civis. Então, ela recebe muitas propostas de ação legislativa, que é o específico. Então, tá tudo certo, gente, com a apresentação? Eu estou vendo algumas falas aí. Posso continuar? Então, tá. Então, a Assembleia de Minas tem... Ela é um pouco... Tá, só um momento. Sim. Eu não sei se a impressão que eu tenho é correta, mas aumentou. Parece que você estava compartilhando a sua tela inteira, agora ficou só a apresentação, melhorou 100%, ok. Desculpa. Obrigado. Tudo nada. Então, como eu estava dizendo, a Assembleia... E isso foi muito puxado, e eu fiz várias entrevistas lá dentro, desde o mestrado, doutorado, por um deputado. Então, muitas vezes, o deputado, um vereador, um legislador, é muito importante, o ator político, para puxar essa agenda da participação, né? Que foi o presidente há muito tempo, eu não vou falar para não... Depois vocês vão saber quem que é. E o outro, que só tem em dois casos, é o Banco de Leis, que só tem na Assembleia de Minas e Assembleia de São Paulo, que propicia uma participação mais individual, que um cidadão, sozinho, ele pode mandar um projeto de lei para lá, numa página, né, do Legislativo, numa página dentro do site do Legislativo, e eles analisam se é procedente ou não e tudo. Esse é o chamado banco de leis. E é interessante que esse tipo de proposta mais digital, de participação digital, ele é baseado numa do Senado chamada ideia legislativa, que qualquer cidadão pode mandar uma sugestão legislativa, e se ela recebe um apoio, né, de 20 mil curtidas, vamos dizer assim, apoio lá dentro da página, em 4 meses, ela é recebida pela Comissão de Participação Popular, né, Direitos Humanos de Participação Popular do Senado, e é analisada e pode tramitar. Só que o problema, vamos dizer assim, que esse tipo de ferramenta está inserida dentro desse contexto que o Brasil está. Então, você tem muitas coisas que é mandado, né, a gente já recebeu isso, tanto da consulta pública do Senado, vota lá a favor ou contra, né, virou meio que um canal das tretas, né, a consulta pública, só se vota a favor ou contra no Senado. E o Banco de Leis, a ideia legislativa do Senado, também está nesse processo meio de canal de tretas, que a pessoa manda e fala, apoia isso aqui, ajuda a ganhar mais de 20 mil curtidas. Virou esse processo. E aí você aparece coisas assim, por exemplo, o Brasil virar monarquia, conseguiu mais de 20 mil apoios e recebeu. A Comissão de Direitos Humanos de Participação recebeu essa proposta de criminalização do funk, recebeu. Então, a gente tem que analisar um pouco também a questão da participação no contexto e essa coisa que a gente vive de esticar demais a corda, vamos dizer assim. E, por fim, é o Fórum Digital de Discussão. Você tem algum projeto de lei, algum projeto em discussão que é colocado lá e as pessoas vão discutindo digitalmente o que acham, não, o que pode ser aprimorado, né, até mesmo em redação, né, do projeto e tudo. Esse é muito influenciado também por uma iniciativa da Câmara dos Deputados, que é o Wikileges, que é muito parecido com o Wikipédia, né, que você vai formatando o texto, escrevendo, é um processo colaborativo, compartilhado, conjunto. Em algumas iniciativas, e até a Câmara de Marliera tem, é essa tribuna livre, ou em alguns casos chamada tribuna popular, que qualquer cidadão, ou em alguns casos é só sociedade civil organizada, né, em Porto Alegre, por exemplo, é só sociedade civil organizada que pode, faz uma inscrição e usa a tribuna do Legislativo para pontuar alguma questão, para fazer uma reclamação. E isso é importante porque o parlamentar começa a conhecer mais a situação, gera mais debate, tem mais informações. Em Marliera, isso acontece em 25 minutos, né? São 10 minutos para a apresentação e 15 minutos para o debate. Isso está no regimento interno lá. E é interessante a gente pensar, então, nesses desenhos, que cada um deles tem diferentes configurações, diferentes formatos, e geram diferentes
tipos de participação. Então, a gente tem que perguntar quem que vai participar, né? Quem que é o perfil dos participantes. Numa audiência pública é diferente de uma ouvidoria, no caso. Uma pode ser muito mais um cara que é de um movimento social, é mais engajado, e a ouvidoria é um cidadão comum, que não tem vínculo com nenhum movimento, vamos dizer assim. O outro é qual a forma de recrutamento dos participantes. Que forma os atores chegam nesses arranjos? Foram convidados? Ou só colocou, passou um carro de som, começou a colocar no site, vai ter discussão sobre o plano diretor. É diferente. Você cria incentivos, chama a pessoa, convida, ou deixar aberto para todo mundo participar. Muitas vezes, se você deixar aberto, vai aparecer pessoas que têm mais tempo, muitas vezes mais escolaridade, mais renda. Então, é diferente. A gente tem sempre que pensar nisso, assim, na hora de participar. Como se dá essa participação? Ela vai gerar mais debate? Por exemplo, como é na audiência pública, pode gerar mais debates, discussões, ou é uma coisa mais de incidência direta? Eu mando minha sugestão lá e pronto. É ali. E não tem mais trocas discursivas, vamos dizer assim. E quais as funções da participação em cada um desses arranjos? Será que ela vai ser mais para fiscalizar, para produzir uma lei, para fazer um marco da política pública? Isso tudo vai diferenciar também, né? O que a gente espera dessa participação? Em cada desenho tem um tipo de participação que vai propiciar mais. E, por fim, gostaria só de finalizar falando um pouquinho sobre a importância da participação no legislativo, que eu acho que é uma coisa pouco discutida e que eu acho que eu tento desenvolver nesses meus anos aí tentando ser pesquisador, né, porque a gente pensa muito na questão no executivo, né? A gente vai lá para entregar um serviço público, para fazer uma obra, e a gente tem um resultado direto. Mas qual que é a participação no legislativo? Tem uma dinâmica, um desenho diferente. E aí eu coloco que tem dois tipos, né, vamos dizer assim, de valores, né, para participação. O primeiro é gerar mais informações para tomada de decisão. Então, se você chama as pessoas para participar, o legislativo vai ter mais informações. Você fortalece o legislativo municipal, a relação com o executivo vai ser menos de dependência, vamos dizer assim. E você também vai melhorar a imagem pública do legislativo. As pessoas vão conhecer mais de perto como é que está a situação, o que está sendo feito, né, entender todo o processo. E vários estudos demonstram isso. Quando as pessoas entram, participam de alguns projetos, elas tendem a avaliar melhor o legislativo. A imagem dele passa a ter mais legitimidade e tudo. E o outro é o que a gente chama de normativo, que eu chamo de normativo, a questão de idealidade, vamos dizer assim. Que aí você inclui mais as pessoas, principalmente aqueles que vão ser afetados pela política pública. E é interessante sempre tentar fazer essa inclusão, de pegar as pessoas que usam serviços públicos, que estão sofrendo com aquilo, outras pessoas mais criativas, outras pessoas que saibam escrever, que tentam resumir toda essa questão, né, todos os problemas para sintetizar as ideias, propostas, para colocar no papel ali, que é muito difícil também. E todos os processos ampliam a representação. E a equidade no processo decisório. A gente tem que pensar muitas vezes que a participação ela fortalece a representação, não tem essa dicotomia entre representação e participação, que é uma coisa que foi meio quebrada também. E tanto o sentido estratégico quanto normativo, ele vai qualificar a tomada de decisões e as políticas públicas, no papel do legislativo nesse sentido. Seja de fiscalizar, de representar os interesses, as vozes, as demandas, de fiscalizar as políticas públicas, de gerar mais informações para entender como que está a situação do município naquele ciclo de políticas como um todo. É isso. Esse é meu e-mail. Desculpa a questão da apresentação. Espero que não tenha alongado muito. Obrigadão. Como que eu volto aqui para tirar? Ocultei. Pronto. Ocultei? Ainda não. Agora acho que foi. Foi. É isso. Obrigadão, gente. Thales, muito obrigado pela sua excelente palestra, né? Eu creio que não só para mim, mas para muitas pessoas que estão participando, talvez a maioria, isso serviu de um ensinamento importantíssimo com relação a realmente toda a forma do funcionamento
das câmaras legislativas, né? Eu acho que, até para os vereadores que estão participando aqui também, de ver quais são as oportunidades que a gente teria, né, de melhoria do próprio processo legislativo em si e da própria melhoria das leis, né, realmente foi, para mim, um conhecimento muito importante, tá? A gente vai abrir para perguntas, então, apesar de algumas pessoas já até digitaram as perguntas, mas eu acho que seria melhor a pessoa se manifestar, né? Então, a primeira pergunta seria do Vinícius. Vinícius, você quer fazer a pergunta oralmente aí? Vinícius, bom, Vinícius disse que a voz dele está ruim aqui, vê se eu consigo encontrar a pergunta aqui. A Maíra, Marisa, podem me ajudar nesse aspecto? Espera aí. Ô, Arnaldo, eu achei Oi. que já. Quer que eu faça? Sim, pode falar. Uhum. Vou colocar a pergunta do Vinícius aqui, Thales. Thales, concorda que temos visto atualmente, mais do que nunca, o patrimonialismo em sua plena exacerbação na política e o maniqueísmo institucional? O Vinícius Chique na pergunta. Só o patrimonialismo e o quê? Maniqueísmo? Isso. Patrimonialismo em sua plena exacerbação na política e um maniqueísmo institucional. Tá. É complicado falar isso, porque a questão do patrimonialismo, porque uma das formas de você diminuir, vamos dizer assim, o patrimonialismo, claro que é uma estrutura forte, tem todo um debate aí de que coloca isso, né? O Fauro pontua muito essa questão da formação do patrimonialismo no Estado brasileiro, e aí ele tem um debate com o G7 Souza, mas uma das formas de diminuir o patrimonialismo é o fortalecimento das instituições. E o Brasil, a gente não pode negar que teve um fortalecimento das instituições, principalmente o que a gente chama de accountability horizontal, né? Que é um poder controlar o outro. A gente pode dizer que tem algumas formas completamente complicadas, principalmente nos últimos casos que a gente viu de questão de corrupção, né, o poder do judiciário nisso, a atuação dele nesse sentido. E nessa questão, por exemplo, pensando principalmente na questão da corrupção, a gente tem uma contabilidade que a gente chama, que é vertical, que é entre o cidadão e o poder público, a prestação de contas, ser responsivo, que é muito fraco no Brasil. A gente deixa muito para a questão do judiciário e pronto. A gente não tem muito controle social da sociedade civil e tudo. Então, nesse ponto, existe uma questão do patrimonialismo, que é uma questão cultural, que demora um pouco e depende do fortalecimento de instituições, mas se a gente analisar cronologicamente, eu não sei se está mais forte atualmente. Você tem alguns momentos que pode ficar mais intenso e menos, mas como teve desde a Constituição uma ideia de um Estado burocrático, institucionalizado, isso tende a diminuir. Claro que essa instituição, de forma genérica, colocando o que é o patrimonialismo de instituição entre esfera pública e privada, isso é muito forte, e isso, dependendo de certos locais, isso tende a ser mais acentuado. Mas falar que ele aumentou ou não é meio complicado, mas, entre aspas, a questão do maniqueísmo, essa polarização, até mesmo pelo momento que a gente vive de contexto de Big Data, que fragmenta de forma privatista, vamos dizer assim, o espaço público, isso tem uma tendência. Então, você fica em polarizações, né, entre dois pontos que não se conectam, e aí a ideia de interesse público, uma linguagem, digamos assim, de república, isso tende a ser muito mais difícil a se desenvolver. Eu espero ter respondido. Ok. Obrigado, Thales. Vamos para a próxima pergunta, então, que seria a pergunta da Maíra. Então, eu vou
ler aqui, Thales, tem um menino brincando ali na sala, tá uma barulheira, aí fica mais fácil. Então, nós sabemos que uma grande parte do legislativo é eleito mantendo aquele aspecto de coronelismo, de famílias poderosas, influentes, seus interesses. Né? Isso vai desde os vereadores até os deputados federais. Mas, partindo para outro rumo, nós temos visto, eventualmente, a mídia ressaltar aqui ali o resultado do lobby, para manter a influência das grandes corporações, grandes empresas e até de interesses bem particulares nas câmaras municipais. Então, eu queria saber de você qual o impacto disso na política brasileira, porque o lobby a gente tem visto, né? O negócio está cada vez mais gritante, não é uma coisa irregular, né? Não é uma coisa... Não, isso tem todo um debate nisso, da questão da regulamentação do lobby. O IPEA até fez alguns estudos sobre isso, e aí na UFMG tem um centro de estudos legislativos, tem um professor chamado Manuel dos Santos, ele até escreveu no IPEA, nesse relatório, como proposta para a regulamentação do lobby, que é uma das coisas que eu até relativamente defendo também. E primeiro ponto também, a gente tem que tentar entender que o lobby não necessariamente é uma coisa ruim, né? A gente tem que associar também, dissociar esse ponto. O lobby, muitas vezes, tem essa lógica de aproximação e ele pode ser importante até para gerar mais informações, para o deputado ter mais tipo de informação para uma tomada de decisão, para um debate, uma apresentação de algum tema que não necessariamente chegaria lá. Se você não tem essa questão de relações governamentais, esse negócio uma proposta pode ficar avulsa, não tem inserção, nunca chegar dentro, né, uma voz, ele chegar dentro da instituição. Mas ele precisa ser regulamentado, porque se tem algumas questões, algumas incorporações, empresas, que utiliza de forma ilícita. E aí a gente tem desde casos de barragem aqui da Comissão Extraordinária de Barragens, que foi feito aqui em Belo Horizonte, em 2015, que foi muito complicado. Eu acompanhei de perto, eu fazia, nessa época que foi em Mariana, né, de Bento Rodrigues, todas as propostas de discussão, e a gente percebeu que, tipo assim, um momento, a questão de fazer barragens a seco mudou, vamos dizer assim. E você não tem uma publicidade. Assim, a regulamentação dos pontos, principalmente do lobby, é você ter maior publicidade das informações de justificação pública. Né? Então, quando você tem todos têm uma, de certa forma, a informação ela circula, diferentes atores, e você defende essa posição publicamente, você restringe, né, essas coisas escusas, vamos dizer assim. Então, um dos pontos da regulamentação é esse, que eu defendo totalmente. Acho, quem puder, eu posso até mandar depois esses estudos que foram feitos pelo IPEA, publicados pelo IPEA, como poderia ser feito. E outra questão, falando sobre o outro ponto, né, que você colocou sobre coronelismo, famílias poderosas, isso é muito evidente, né? Tem vários estudos que falam sobre elites locais, como que o mesmo sobrenome é perpassado na família, né? E nem precisa ser em cidades menores, né? A gente tem um Andrada aí que tem de tudo aqui em Minas, né? Bonifácio Andrada e Lafayette Andrada, Dogal Andrada e por aí vai. E que vai perpassando a sua família, porque ele já tem, né, certa inserção, acesso, mais recursos, então já sabe, vamos dizer assim, como que o jogo funciona. E uma das formas de tentar, além da questão de cultura política, diminuir esse tipo de uso, vamos dizer assim, é fortalecendo algumas instituições, principalmente o processo de publicidade de informação, que ela circule mais, ter mais prestação de contas, e isso pode ser também interessante para, entre aspas, minimizando esse processo. Ô, Thales, a gente às vezes vê que essas grandes famílias, o coronel, ele já vai com o lobby nas costas, né? Ele também já leva ele para. Então, assim, talvez a gente busque mais representatividade nos nossos governantes, ajude isso, porque a gente vota naquela mesma marca carimbada, naquele mesmo sobrenome, e o cara já está associado já com o lobby para poder carregar isso e levar junto lá e manter, né, o interesse dele, o interesse da empresa, da outra empresa, de não sei mais quem. O povo é o último, né? Desculpe intervir aí, só porque eu acho que complementa a pergunta que eu fiz à frente do que está sendo dito. Eu acho que nesse ponto é que valeria as entidades civis estarem mais fortalecidas, né? Porque é o seguinte, se você deixa muito aberto,
é aquilo que o Thales comentou num dado momento. Se você deixa muito aberto, você tem opiniões divergentes, todo mundo quer dar sua opinião, quer se fazer valer, e é muita gente ao mesmo tempo. Então você tem que ter uma entidade civil mais forte, que represente aquele grupo de pessoas, ou aquela necessidade, para se fazer defender de uma forma mais consistente. E aí, eu acho que é onde entra o lobby. Aí você tem um lobby bem feito para fazer aquela situação ser bem entendida, ser bem explicada e realmente ser aprovada ou seguir para uma solução. Acontece, o que a gente vê hoje é que o lobby é mal usado. E com a disseminação das ferramentas digitais, todo mundo tem acesso a todo tipo de informação e divulgação, todo mundo se acha o que eu sei é o certo, ou o que tem que ser feito, e joga ao vento, né? Então, aí, Thales, eu acho que é a opinião para você, o que você acha? O fortalecimento das entidades civis realmente é um passo necessário, né, para a gente conseguir alcançar o próximo passo da maturidade. Sim, muito bem pontuado, não tem muito a acrescentar, concordo totalmente. E sempre a gente tem que pensar, principalmente na questão do lobby, é a questão de transparência e publicidade. Porque o lobby, pensando, vamos falar de forma ilícita, né? Vamos falar essa coisa do senso comum que é atribuído negativamente. As grandes corporações, os caras têm dinheiro. E aí eles precisam de entrar em instituições políticas que têm o poder. Então você tem as duas confluências, né? O dinheiro e o poder, e pronto. Aí o cara controla o negócio todo, né? Você tem a influência do econômico e a influência política conjugando os dois campos aí. E sempre pensando, né? E aí pensando, trazendo a questão do lobby no seu sentido mais positivo, vamos dizer assim, a preocupação central, se você vai para lá conversar com o deputado, colocar seu posicionamento, é sempre deixar a questão pública, pensando sempre como a gente pode deixar isso público, publicizado, transparente, que todos tenham acesso e que as pessoas entendam todo o processo que de tomar de decisão. Por que foi tomada esse tipo de decisão? E aí você minimiza tanto essas questões de risco, de suspeitas de como que foi feito, as pessoas tendem a entender mais a situação, e também você vai constranger determinadas situações ilícitas, vamos dizer assim também. Então é sempre pensar na questão de transparência e do processo como todo, de publicizar. Outra coisa, Thales, que eu percebi, que a gente percebe, né, com base, né, no que eu aprendi através da sua apresentação, é que o conhecimento do modus operandi, né, de como todo o sistema funciona, isso vai passando dentro das famílias, de pai para filho, neto, né? Então a gente vê que, além de ser uma forma realmente de você permanecer no poder, né, acaba também pelo interesse da manutenção do poder, alijando outras formas de participação, né? Então, ou seja, de alguma forma, além de ser importante, vamos dizer assim, para as câmaras legislativas darem espaço para o cidadão, é muito importante também que o cidadão busque a participação, porque ninguém vai entregar o maná assim também de graça, né? Vamos dizer. Não, e sempre pensando na questão de participação, muitas vezes um legislador, até pensando nos incentivos dele, né, o que ele busca, os interesses, ele pode querer mais fazer uma participação, digamos, informal. Ele chegar, chamar alguma pessoa, discutir com alguns grupos que ele prefere, ou então pessoalmente, vem cá, conversa comigo, e falar que está fazendo uma escuta. E aí, pensando no próprio incentivo, principalmente em municípios menores, o vereador, para ele se reeleger, conseguir mais cargos, ter mais notoriedade, vale mais a pena, ele atribuir, por exemplo, a dotação legislativa, né, o poder de produção legislativa para o executivo, e ele ganhar determinados status, ganhos, né, prestígio, determinadas obras do executivo. Porque muitas vezes os cidadãos não sabem muito a diferença entre os dois poderes de atribuição. Então, ele chegar e falar,
algum tipo de ponte, aparecer junto, que foi ele que fez, conseguiu organizar, mediar, para ele pode ser benéfico, porque a imagem fica associada a ele. E nesse sentido, muitas vezes a participação, se você faz dentro da instituição, você padroniza mais o negócio, regulamenta, você gera mais encaminhamentos, pode ser mais, que pode, nesse sentido, fortalecer o poder e essas relações entre eles. Porque a gente é complicado falar um pouco isso, até evitar, de certa forma, fazer esse maniqueísmo, se ruim ou não, porque a gente tem que entender qual que as regras estão dadas e como que usa para atingir o melhor interesse. Então, pode ser melhor para um vereador, etc., fazer uma escuta sem passar para dentro da Câmara, por exemplo, sem ser um processo institucional. E utilizar e ter um comportamento mais assistencialista, vamos dizer assim, grossariamente, para ele conseguir os objetivos dele, vamos dizer assim. Obrigado. Tem uma pergunta da Gilce. Gilce, você quer fazer a pergunta? O que é que eu leio aqui? Bom, a Gilce colocou a seguinte pergunta: considerando a precária formação escolar dos vereadores de forma ampliada, assim, de forma geral, né? Como tratar um tema como modelos de gestão de parlamento? Tipo assim, são pérolas aos porcos? A pergunta que ela fez aqui, bastante contundente, né? Eu já disse que não, mas pode responder. Eu não entendi qual modelos que ela está referindo. Ela está querendo dizer o seguinte, que o conhecimento dos modelos, de como funciona o parlamento, né, seria de difícil conhecimento, né, para uma grande parte dos vereadores, não a maior parte, mas uma parte dos vereadores. Você citou 3 modelos, tá? Baixo nível de conhecimento. Eu vou entender. Bom dia. Bom dia. Bom, você falou de 3 modelos, distributivo, partidário e informacional. Ok, isso aí é teórico. Se eu estou falando com alguém que tem baixa escolaridade, não tem experiência nenhuma, informação zero, você está, vamos dizer, pregando o deserto. Então, a minha questão é, uma vez que a gente trabalha na área da educação, gente, a educação é a base. Então, como é que você vai falar de modelo de gestão? Não estou dizendo você, Thales. A coisa é muito complexa. E então a minha questão é essa. Algo deveria ser feito ou monitorado lá na gênese da candidatura. Porque como é que a gente pode falar desse movimento todo, desse amplo conhecimento? São questões aí até muitos do plano jurídico, se ele não tem informação nenhuma, nem nós, cidadãos comuns? Obrigada. Ótimo. Entendi. Nesse ponto, só deixar claro que a gente tem que tomar... Eu sempre tento tomar vamos dizer, um cuidado desse tipo de... Não estou falando que é o seu discurso, deixar isso bem claro, mas sempre falar essa questão de formação técnica, acadêmica do representante político, de colocar a questão de escolaridade, de falar, tem que ter uma formação mínima, alguma coisa assim, de fazer umas coisas. Não estou falando que você faz, eu já ouvi várias vezes, o deputado, o vereador tinha que ter, no mínimo, tal coisa. Então, um ensino superior, alguma coisa nesse sentido. Já ouvi várias vezes, e aí eu já prontifico falando que eu sou totalmente contrário por uma ideia de representação. Representação é vínculo. Não é relacionamento... questão técnica, né? É afinidades, proximidade. E aí, respondendo ao seu ponto, eu só coloquei a questão dos modelos, é totalmente teórico, é tipo ideal, abstrato, nenhum tipo de legislativo é um modelo informacional, é partidário, é distributivo, é só para a gente tentar entender diferentes formas como ele pode se organizar. E nessa questão, como você mesmo pontuou, perpassa pela educação, o primeiro ponto. E aí, o que o legislativo pode fazer, e aí depende da burocracia, da instituição em si, dos servidores efetivos, técnicos, que deveriam ser fortalecidos, é começar a desenvolver esses projetos de educação cívica no legislativo, por exemplo. Tentar fortalecer algum tipo de consultoria lá dentro, né, para ter mais informação, para tentar chegar e debater com a população, ser um espaço mais receptivo. O primeiro passo é isso, assim. Fazer projeto de educação cívica. Eu acho que aí você pega desde as questões de criança, Câmara Mirim, os adolescentes, que é o Parlamento Jovem. Eu fui monitor no Parlamento Jovem quando eu estava na graduação.
E aí é muito interessante que escolhe um tema, começa a discutir sobre o tema, faz proposta, vai para o plenário, um contra-argumenta o outro, aí tem hora que o pau quebra pra caramba, e aí começa a entender o processo, como que é o processo legislativo, como que é difícil também isso, a questão de colocar uma ideia no papel e tudo. Mas para isso acontecer, você teve que ter uma burocracia para puxar isso. A burocracia puxa o recurso, o deputado, vereador tem que aprovar, a mesa diretora tem que aprovar todos os projetos lá dentro, internamente, mas você tem que ter uma questão da burocracia também puxar. E aí, recurso institucional, instituição, é importante demais nesse ponto. E todos os meus estudos, assim, desde o mestrado e doutorado, mostram muito isso. Só fazendo uma comparação, por exemplo, eu estudei no doutorado por que a Assembleia de Minas, essa questão da agenda de participação é mais forte do que no Rio Grande do Sul. Uma das principais razões a causa são os servidores efetivos, técnicos, que tem essa coisa mais forte entre eles do que no legislativo lá do Rio Grande do Sul. Então, pode ser desde uma parceria com associações, organizações civis, pensando principalmente nessa questão de educação cívica e política. Pode ser um caminho também. Eu acho que é onde entra aí, alguém tem que fazer o meio de campo. Talvez aí teria que ser a sociedade civil e aí no papel das entidades civis, né? Porque, como a Gilce falou, a educação tem que ser fortalecida. Aí, como você disse, para a educação ser fortalecida, você depende do poder público. Mas se você quer fazer com que o poder público ande da melhor forma, você tem que induzi-lo a isso. E aí tem que ser a pressão corretamente feita da sociedade civil. Até porque o voto, né, também, de colocar a pessoa lá. Aí você tem, por exemplo, um vereador que faz uma promessa completamente descabida com o que, né, cabe à função de um vereador, e o público vota nele acreditando, né, que ele é capaz de fazer aquilo ali. E aí ele não tem nada a ver com aquilo ali. Quando você vai observar a função lá do legislativo, você fala, gente, mas como é que ele está prometendo isso? Isso não faz sentido nenhum. É uma promessa ampla. Eu vou defender os direitos e não sei o quê de não sei quem. Eu mesmo tive uma conversa com um candidato a vereador esse ano. Eu dei algumas diretrizes, assim, para ver se ele conseguia achar mais informação. Falei, torne as suas promessas mais palpáveis. Porque não está palpável. Assim, não faz sentido nenhum. E isso atrai o voto. Aí o público também não tem a educação cívica, que é o que eu acho realmente você falou, que vem totalmente ao caso, que aí você vai votar em quem te representa, mas ele sabe como te representar, que eu acho que é isso que está faltando no Brasil, em todos os âmbitos, né, da coisa. Ô, Simone. Oi. Você queria intervir nessa pergunta? Eu queria. Vocês estão me escutando? Sim. É a clássica pergunta, né, Thales? Gente, eu queria fazer uma pergunta para o Thales aproveitar, mas intervir nessa pergunta que eu acho ela muito interessante. E pelo seguinte, porque é uma tendência, né, quer dizer, a pensar, e o Thales respondeu muito bem, a pensar que o vereador, que o representante tem que ser alguém vindo de um lugar, né, com alto grau de escolaridade. Enfim, na verdade, é o oposto, ele tem que representar a sociedade, ele tem que ser capaz de mostrar o que a sociedade quer, inclusive a importância de vir, de ser pessoas atuantes já em movimentos sociais, e não de cima para baixo, né, que representam essas famílias que vocês estavam falando, que na verdade vai manter sempre o que já está aí, e ao que parece, não agrava e não funciona de uma maneira justa e igualitária para a sociedade como um todo. Então, eu fico pensando, e assim, é muito interessante pensar, porque esses grupos com menor conhecimento formal, e que vem, né, muito em virtude de uma estratégia, de um planejamento de Brasil, que há menos de 15 anos, que a gente, quer dizer, a gente chegou a comentar isso semana passada, que o nível de escolaridade do brasileiro, na década de 50, a gente tinha quase 70% dos brasileiros analfabetos. Então, a gente tem um atraso histórico de formação que é muito perigoso a gente falar que a gente tem que eleger quem tem curso superior, ou isso ou aquilo, pensando que isso garante
alguma evolução na sociedade. A evolução se dá pela participação e por essas diferenças, né? E o Thales respondeu muito bem, quer dizer, todas essas estruturas, as instituições é que tem que ter os técnicos concursados da importância da administração pública, que há uma possibilidade aí de reforma que vai desestruturar tudo, porque são esses servidores que garantem esse elo com a sociedade. Que eles sim são concursados, eles são preparados e vão fazer essa união para que a gente, inclusive, supere em 20, 30, 40 anos esse atraso histórico de formação que nós temos na nossa sociedade. Mas é muito perigoso a gente fazer essa defesa, porque é como se essas pessoas não tivessem sabedoria, não soubessem o que elas querem. Elas sabem o que elas querem, elas têm uma sabedoria e que precisa ser valorizada, que precisa ser respeitada. Né? O indivíduo comum, ele vai no posto de saúde, uma mãe, sem escolaridade nenhuma, ela sabe o que precisa, o que ela quer que mude. A mãe preta, pobre, que consegue colocar o filho pela primeira vez no ensino superior público ou privado, né, porque tem bolsas, porque tem cotas, e ela muda a história da família, ela sabe o que é melhor para a família. Né? Então, a gente teve um presidente que não tinha um curso superior e que entendeu o valor da educação como nunca antes nesse país. Então, é muito perigoso, ainda mais nós que somos da educação, achar que a educação é a solução. A educação é parte do problema, como toda a sociedade, e a transformação passa por todos nós, né? Pela educação, pelo meio ambiente, enfim. E aí a pergunta que eu tenho para o Thales, desculpa, Thales, falar isso tudo, é porque eu trabalho com cultura, estudo os periféricos, a gente conversou sobre isso, né? E eu vejo sabedoria, eu vejo que eles sabem o que querem, e o que o Brasil constrói de mudança passa de baixo para cima, e não de cima para baixo. E a minha pergunta é nesse sentido, sabe, Thales? Eu achei muito bacana saber, porque eu também não sabia, que a Assembleia, por exemplo, Legislativa, a Câmara dos Vereadores, tem atividades como cultura, como feira de produtos orgânicos, enfim, né, da sociedade. Mas eu acho que isso é muito interessante, mas eu acho que tem, assim, quem participa? Quem vai lá falar, né, para pedir 15 minutos, né? Então, a minha pergunta para você é porque eu acho que isso que é o grande... Na cultura, a gente vê assim, a gente fazia campanha de popularização do teatro, mas as pessoas de baixa renda que nunca iam ao Palácio das Artes continuavam sem ir, porque achavam que tinha que ter roupa, porque achavam que ia ficar intimidada até pelo prédio, a dificuldade de entrar no lugar. Então, os caminhos eram outros, e que não cabe eu dizer aqui, para a gente fazer essa ponte, para levar essas pessoas lá para dentro e dizer, olha, isso aqui é seu também, né? Você tem o direito de estar aqui, não tem que ter roupa bonita, nada, não tem que se intimidar com essa estrutura que acaba que ela quer te intimidar, e as nossas instituições que deveriam ser participativas intimidam, né? Elas intimidam a Câmara, a gente entrar, tudo de mármore, enfim, não sei como é que é em Marliere, mas também deve ter o seu grau de, olha, chega para lá, aqui, tem esse espaço aqui é de todo mundo, entre aspas, né? Então, qual que você acha que é o papel do movimento social, desse grupo, né, em Marliere, que se reúne, e que eu acho que, às vezes, até dentro do grupo, é difícil entender isso, porque o grupo também vem de um lugar privilegiado, né? Como que esse grupo pode fazer essas pontes com esses movimentos todos para, de fato, esse espaço que é do povo, né, que é da sociedade, que deve representar essa sociedade em sua diversidade, possa ser isso de verdade. O que você acha? Qual que é o caminho aí, Thales? Eita, pergunta difícil. Eu estava vendo também que você estava mandando também alguns pontos, Sim. também respondendo. Eu não estou falando que só responder um pouco disso na questão, e depois eu vou para a Simone rapidamente.
Eu não falei em nenhum momento questão de letramento, mas é porque a gente corre um risco que é muito perigoso. Assim. Eu entendo totalmente o seu ponto, tem que ter uma questão de formação política até para o vereador entender o papel, porque tem vários estudos, até uma amiga minha fez o mestrado dela, foi um pouco até em Desterro do Entre Rios, por isso que eu peguei lá também. E aí tem uma questão que ela entrevista vários vereadores, e isso extrapola para as outras questões. Eu sei de vereador aqui de Belo Horizonte que falou a mesma coisa, que na hora que você é eleito, que você entende qual que é a função de vereador. E muitas vezes você surpreende que o seu poder é mais limitado do que você imaginava. Então, isso é comum e tal. Mas a questão é tentar, por exemplo, na hora que é eleito, já que é difícil fazer essa formação, e mais é importante também a anterior, mas no momento que o vereador é eleito, um deputado, você ter formações, você ter consultorias, assessoramento, para tentar entender todo esse processo. E é interessante que, nessas entrevistas que ela coloca, né, em Desterro Entre Rios, uma das hipóteses dela é que falava, o vereador não entende, não sabe qual que é a função dele, ele fica ele vira assistencialista mesmo, porque ele não sabe. Na verdade, não. Aí, com o tempo, e muitas vezes é importante também dar esse tempo para o vereador entrar, para ele ter mais especialização, entender mais as funções, fazer curso, ela percebeu que com o tempo ele já tinha noção. E aí ele reconhecia que o papel dele, o poder dele era até mais limitado do que ele imaginava. Aí ela até coloca que em alguns momentos, alguns preferiam ser, entre aspas, assistencialista, mesmo sabendo por causa de ganhos, por causa do jogo político. Então, é a regra. Caso jogar o jogo, né? Para jogar o jogo. Então, você tem que tentar ver alguma coisa. Regras criam incentivos e constrangimentos. Qual que é o incentivo e constrangimento? Qual que é o principal objetivo de um parlamentar? Se reeleger ou virar um secretário, prefeito, governador, porque vale mais a pena. Se você vira um secretário, você tem muito mais poder do que, por exemplo, o secretário de Desenvolvimento Social tem mais poder no Estado, tem mais poder que um deputado estadual, tem mais visibilidade também. Então, são esses dois caminhos. Mas ela percebeu isso. Então, lá dentro, quando ele já é eleito, é importante, muitas vezes, fortalecer, desde a questão de uma sociedade civil, fazer esse tipo de atuação conjunta, de pressionar a atuação do legislador nos devidos fins, vamos dizer assim, mas também uma assessoria interna, uma burocracia interna. E aí, alguém colocou, né, que os vereadores fazem curso na Associação Mineira de Municípios, tentar fazer uma cobrança deles participarem mais do SEAC, por exemplo, da Assembleia de Minas, que eu já acompanho muito lá, que é o Centro de Apoio Operacional das Câmaras Municipais, tentar fazer esses debates todos, assim, essa formação continuada e criar, vamos fazer, incentivos para serem feitos esse tipo de coisa. E sempre ter esse debate ou não. Porque é interessante que tem esses estudos que mostram isso, que a partir do momento que está lá, não somente eles não sabem. A gente tem uma coisa assim, eles não têm noção, não sabem nada, tudo. Não. Aí, dentro da instituição, a instituição tem que criar condições, incentivos para eles se especializarem, vamos dizer assim. Tem que criar formas para isso também. Então, é um papel também do legislativo dar isso também, essa estrutura. E respondendo a Simone, que é uma pergunta difícil, a questão, eu acho, só beber água aqui, eu acho que um ponto é o seguinte, primeiro momento é identificar, eu acho, o que pode mais afligir a população de Marliéria para além desse grupo. Que, como ela bem colocou, tem esse grupo tem mais centralidade de recursos, vamos dizer assim, escolaridade, tempo, renda, enfim, experiências, enfim, informações e tal. É tentar fazer um diagnóstico de assim, o que mais aflige a população de Marliéria, a dor, vamos dizer assim, que todo mundo está falando, essa linguagem startup aí, preguiça. Qual que é o principal, o que mais aflige no dia a dia de Marliéria? E tentar pegar essas pessoas que são mais atingidas por esses problemas, aqueles que podem identificar mais, que identificam esses problemas e fazer discussões, seja na praça ali aberta, criar incentivos, e aí junto com discussões podem fazer alguma coisa também que é interessante, sei lá, alguma atividade cultural que atraia também. O que a gente fala isso, quando você chama as pessoas que são mais, que sofrem mais, digamos assim, você cria incentivos estruturais para a participação delas. Então, você identifica aquelas pessoas, por exemplo, o posto de saúde é um problema. Pega os principais usuários, conversa, debate como que era ou não, vai fazendo debate, chama o vereador, chama o prefeito,
Mas, ao mesmo tempo, você tem que dar, vamos dizer assim, resultado, né? Encaminhamentos, ver que aquilo ali está gerando alguma coisa. Senão, é o que a gente chama de eficácia política. Eu estou fazendo esforço, gastando tempo aqui, estou aqui, tempão participando aqui e tal, e não está dando em nada. É melhor ficar em casa, tá muito custo. E qual que é o meu benefício que eu estou ganhando? Então é isso. Então, uma das formas também que pode ser interessante é a discussão orçamentária, mas o orçamento também é muito difícil, né? A tecnicidade. Então, entre aspas, traduzir, ver, estão pensando em investir tanto no próximo ano aqui em Marliera, estão querendo revitalizar a quadra ali de Marliera. Será que é uma boa? Não, tentar fazer esse tipo de debate, ver as pessoas que utilizam mais. Pode ser uma boa, e tentando fazer outras coisas para além da discussão política, né? Para ser um espaço também divertido, ser uma coisa também de encontro, para não ficar só aquela coisa chata debatendo, que tem hora que política pode cansar demais esse linguajar, essa coisa e tal. Enfim, eu acho que é isso. Ok. Muito, muito bom, Thales. Gilce, já foi completamente respondida, para a gente passar a vez aí para uma outra pergunta. Bom, parece que a de Lourdes tem uma pergunta para colocar. De Lourdes. Deixa eu ver se ela continua aqui ainda ou não. Achei sua pergunta, de Lourdes. Você já localizou aí? De Lourdes, o fone. Liga o fone, de Lourdes. Sim. Isso, ok. Pode fazê-la, Marisa. Não, pode falar. Eu gostaria que o Thales... Não, é porque eu estava tentando localizar aqui. Eu gostaria que o Thales contasse um pouco mais sobre a questão da constituição das comissões, pensando especificamente em Marliera, 9, né, cadeiras, essa amplitude que tem aí com 2, porque eu vejo isso como um grande problema aqui. A experiência que tive já no Legislativo em relação a essas comissões, ela foi muito negativa, na minha opinião, entendeu? Eu gostaria que ele fizesse uma abordagem pensando em Marliera, tá? E essa questão do quantitativo, para que as comissões realmente cumprissem melhor o seu papel, sem mazelas, ok? Nossa, sinceramente, Maria, Maria de Lourdes, sinceramente, é difícil responder isso, porque aí é aquela questão, né? Aí eu vou assumir o lado, entre aspas, pesquisador, né? Porque eu tenho poucas evidências, todos os dados, para analisar esse tipo de atuação da comissão. Esse ponto, primeiro ponto, ter 2 pode ser ruim, né? Igual eu coloquei, que não pode não criar, vamos dizer assim, especialização, expertise, maior acompanhamento, fiscalização, são 2 comissões que podem ter uma atuação mais ampla, só ficar recebendo, né, projetos do executivo e analisar, mas ao mesmo tempo eu tenho que tentar entender melhor, e aí você pode, eu acho que responder melhor, que sabe mais, tem mais informações, está mais dentro, para ver a atuação dela. Se valeria a pena, por exemplo, mudar o regimento e colocar mais comissão, e quais seriam elas ou não, porque ao mesmo tempo pode correr o risco também de fazer mais, né? Porque, na verdade, são 9, né? Mas o presidente não participa, né? Não pode, né? Ele não é membro de comissões. Então, são 8, né? Que divide por 2. E aí tem um ponto ruim que poderia ter deixado no site, né? O regimento interno, uma crítica, né? As comissões, qual que é o membro de cada, enfim. Mais fácil. Ao mesmo tempo, como estava dito, se aumentar demais, algum vereador pode usar a estrutura, vamos dizer assim, da comissão, a arena da comissão, para fim pessoal também. O que pode ser feito, então, é tentar analisar, nem que seja, então, não vai criar comissões permanentes, mas tentar criar alguma comissão, que a gente fala temporária, para analisar uma situação mais crítica de Marliera. As comissões especiais, que vai fazer estudo, analisar, ouvir, gerar relatório. Pode ser uma saída no primeiro momento, né?
Porque, ao mesmo tempo, mudar, aumentar comissões, o número de comissões, tem que fazer uma alteração no regime interno, pode ser mais custoso, vamos dizer assim, custo político. Então, tem que analisar isso também. Um primeiro momento pode fazer uma cobrança de uma comissão especial, pode ser uma saída daquilo para fazer mais pressão, fazer uma análise melhor da situação de Marliere, enfim, acho que é isso também, não sei. E eu acho que você tem capacidade melhor para responder isso. Eu tenho poucos dados e evidências para falar de forma assertiva. Thales, desculpa, mas eu não consegui ouvir bem você. Mas a minha pergunta é se você considera viável o desmembramento da comissão nesse caso, ou se você acha que duas não comprometem, apenas duas não comprometem a atividade. É do ponto de vista técnico mesmo a minha pergunta. Sim, sim. Eu entendi totalmente e continuo respondendo que eu não sei, porque eu tenho que analisar melhor a atuação, né, dessas duas comissões. Eu acho que poderia, a primeiro momento, acho que a maior parte das comissões municipais, ela tem essa questão, pode chamar muita atenção a essa primeira aqui, né, que fez isso tudo, né, legislação, justiça, redação, finanças, orçamento, tomada de contas. Mas a maior parte da Câmara, elas colocam isso tudo, né, a justiça junto com a questão de orçamento. Elas não são desmembradas, as maiores desmembram, né, a Comissão de Fiscalização Financeira e a Comissão de Constituição e Justiça. Mas, eu não sei se as duas, eu não tenho informação como que está a atuação das duas, mas o primeiro momento que eu acho que poderia ser viável, e para fortalecer até mesmo o legislativo, é criar uma comissão especial. Eu acho que pode ser um caminho, eu não estou falando agora de ideia, mas eu não tenho muita certeza e muitas informações dadas para isso. Dependendo de uma comissão especial, que ela é temporária, é para atuar determinado tempo, né? Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, eles criaram uma comissão especial temporária para analisar a questão da Vilarinho, das enchentes da Vilarinho, discriminar a questão de jovens negros e a polícia, a atuação da polícia em jovens negros que são mortos pela polícia aqui em Belo Horizonte. Então, você gera mais informações, você gera estudo, pressão, vai para o Ministério Público, né, essas informações, você cobra mais uma atuação. Dependendo, você pega, por exemplo, uma área que aflige, por exemplo, mais em Marliere, política ambiental, tem um parque, né, estadual do Rio Doce. Dependendo de criar uma comissão para isso, para analisar as políticas ambientais que estão sendo adotadas, a questão do parque, gerar mais informação, fortalecer o legislativo, pode ser uma saída. E aí tem menos custo, e tem menos custos também de mudar o regimento interno também. E nada impede também de fazer uma consultoria também, de desenhar uma consultoria para a Câmara, né? Vocês mesmos, né, como do movimento de sociedade civil, fortalecer esses espaços, né, de consultoria, de gerar informação e entrar para a Câmara ali, internamente. É isso. Ok, valeu. Bom, gente, até agora, né, bastante rico esse debate, né, e eu queria dizer o seguinte, o quão importante, a gente está falando aqui de capacitação, de aprendizado como função do legislativo, estamos falando também de participação e de cidadania, aí eu queria comentar, e tem bastante educadores aqui, a Orly está aí presente, entre outros, Rosane Horta, diretoras de escola e tal, professores, né, que é importante a gente refletir, né, que uma das primeiras ações que foi debatida ao nível do governo atual foi realmente focar o investimento na educação só nas áreas mais técnicas e que realmente produziam, né, a produção, vamos dizer, só de bens, né, e se esquecendo que o que conduz a sociedade não são os carros, os aviões, não, o que conduz, que está por trás de tudo, são as mentes, né? Então, toda essa discussão aqui gira em torno de capacitação e o próprio movimento Ciência Viva, eu acho que traz à luz isso. Eu acho importante a gente pontuar e realmente ficar firmes no nosso entendimento, né, que a sociedade é plural e que todos os ramos das ciências, né, ciências não só exatas, mas sociais, culturais, tudo isso
muito importante para que as coisas, para que a gente mantenha o bem-estar social, vamos dizer assim, né, a qualidade de vida das pessoas. Né? Então, eu gostaria de... Oi. Eu queria só falar rapidinho, posso? Não. Mas claro. É só para complementar o que a Maíra disse aí de ICMS ecológico, eu vou ser bem breve em relação à minha experiência enquanto secretária de Meio Ambiente de Marliéria, na gestão 2009 e 2012. Que fera, muito fera. Isso, o ICMS ecológico, ele existe, ele é um dos maiores, se pegar um ranking de Minas Gerais, Marliéria, ele está na frente, principalmente pela questão do Parque Estadual do Rio Doce, que pontua mais, que a gente tem uma avaliação da gestão, né? Todo ano o IEF pede essa avaliação e o parque ele traz para Marliéria, ele agrega esse valor ao nosso município. E na época, a gente, inclusive, Marliéria tem duas APAs, né? Que é a APA do Belém e a APA do Jacroá. Existe a APA, e a APA, na verdade, ela foi criada mais para trazer mais ICMS, mas ela também exige uma gestão. Essa gestão começou a ser feita nessa gestão 2009, 2012, e ela vem avançando aí nessa próxima gestão aí do Lalado. Mas o que eu percebi enquanto gestora é que esse ICMS ele é repassado para a educação e para a saúde, que são as pastas aí prioritárias, e que o meio ambiente ele tem que brigar realmente por esse retorno. Então, quando eu criei lá o Conselho das APAs, e a gente começava a colocar o plano de manejo em ação, porque a APA tem um plano de manejo, ela tem que ser colocada em funcionamento, até para a APA pontuar e aumentar o ICMS, porque se isso não acontecer, acontece o processo inverso, né? Então, a importância aí da APA do Conselho da APA está funcionando, né, ativamente, e na época eu lembro assim, de brigar, por exemplo, a gente queria lá implementar educação ambiental, era uma das ações do plano de manejo. Então vamos colocar placas informativas, você está no APA, nós até implementamos isso, a gente fez as placas, eu tinha que brigar, olha, eu quero dinheiro para comprar a placa, olha, eu preciso de dinheiro para educação ambiental. É uma briga mesmo. Então, eu digo que quem está na área ambiental, o gestor ambiental do momento, ele tem que ser uma pessoa, às vezes até chata, de brigar e de levantar a bandeira ambiental, porque apesar do município ter um ICMS ecológico grande, isso não quer dizer que ele vai para a pasta ambiental, tá? Então, tem que ser uma bandeira aí levantada. Então, essa comissão no Legislativo Ambiental poderia fortalecer isso, sim, tá? E a gente até tentou criar uma época, eu esqueci a expressão aqui agora, de reverter isso em valor financeiro, por exemplo, eu esqueci a expressão agora, gente, desculpa, vou tentar lembrar aqui, para que, por exemplo, uma multa ambiental, me ajudem a lembrar o termo que eu esqueci agora, uma multa ambiental ser revertida no dinheiro que poderia ser usado na pasta ambiental. Vou tentar lembrar aqui esse termo, tá? Que a gente tentou... Compensação, não, Marisa? Oi? O ônus do pagador, de quem, o poluidor, o ônus e o bônus? Sim, mas eu vou tentar lembrar... Não? Compensação, isso, exatamente. Isso, exatamente. Então, porque realmente isso é falho, tá, gente? Não, ter ICMS ecológico, um dos maiores do Estado, não significa que nós temos dinheiro para o meio ambiente investir, tá? É uma briga mesmo do gestor ambiental, que ele tem que ir lá conversar. Na época era o Newton, que era o tesoureiro. Newton, peraí, Newton, me ajuda aí, passa dinheiro aí para mim. Então, assim, não é fácil não, tá, gente? É uma questão que eu acho que uma comissão seria importante aí, ok? Ok. Olá, Arnaldo, tudo bem? Eu posso considerar alguns pontos aqui. Primeiramente, bom dia a todos. Minha voz está bem ruim aqui. Meu nome é Vinícius, como marlieirense. Eu tenho o maior orgulho de ser marlieirense, mas nas horas vagas eu sou gestor do Parque Estadual do Rio Doce também, né?
Bom, Marisa, muito salutar essa questão que você levantou, inclusive providencial para esse momento. A gente está vendo em algumas campanhas, e não vale a pena citar, porque a gente toma lado, um desconhecimento muito grande de uma questão muito técnica no que diz respeito ao ICMS ecológico. Marliere criou isso, né, com a atuação grande de Adilson Condessa Torres. Essa questão foi trazida do governo do Paraná e implementada em Minas Gerais, a Lei Robin Hood, com protagonismo enorme de Marliere. Então, Marliere já saiu na frente justamente para compensar, digamos, a grosso modo, uma área do município destinada à conservação ambiental. Então, em síntese, é isso. E de lá para cá, exatamente depois da implementação disso, Marliere foi compensada por esse, digamos, comprometimento do território para uma base de sustentabilidade e de conservação da biodiversidade. A gente houve um declínio acentuado desses recursos pós a gestão da prefeita de Marinês, por diversas razões. Houve um boom de criação de APAs, né, de áreas de proteção ambiental, que é uma categoria de unidade de conservação que foi utilizada de forma muito capciosa para se morder mais recursos. As prefeituras se organizaram e, através dessa organização, houve a criação de várias consultorias ambientais que prestaram serviço e foram criando essas APAs de papel, que a gente fala que, inclusive, são áreas de prostituição ambiental, não é área de proteção ambiental mais, né? E isso, do bolo destinado a essas unidades de conservação bem implementadas, como é o caso do Parque do Rio Doce, que é a nota máxima no estado, né, por razões óbvias, é um parque super implantado, que tem todos os instrumentos de gestão consolidados. Esse recurso foi sendo mordido por esses pequenos peixes e o bolo diminuiu. Então, Marliere percebeu uma queda acentuada. Essa queda foi se recuperando, e eu me mandei agora no chat uma norma, que é a deliberação normativa do Copan 234, de julho de 2019, a qual a gente participou, eu participei e contribuí nessa revisão da norma, que agora faz um pouco mais de justiça. Então, a partir de agora, Marliere já vem aumentando sistematicamente todos os exercícios, cerca de 35 mil mês, a percepção desse recurso, do ICMS ecológico, e a partir de agora vai se aumentar, incrementar, a gente acredita que incrementará mais. Vale a pena vocês lerem, é muito técnico, eu sei que é, mas o município que não comprovar um investimento na unidade de conservação, nas unidades, sejam ela de competência e gestão municipal, e principalmente a estadual, ele não perceberá mais recurso. Ele terá uma queda bem acentuada e bem forte. Tem vários critérios, tem o critério de território e tem o critério de implementação da gestão, em síntese. É muito técnico, mas vale a pena vocês lerem. E a gente está vendo candidatos propalando, digamos assim, bobagens, por exatamente um desconhecimento. É uma forte convergência. Eu bebo na fonte, na crítica da Gilce, que é o despreparo e a desqualificação de quem está no pleito político é muito grande, de não ler minimamente a norma, porque eu sei que é muito técnica, a gente às vezes tem dificuldade para isso, mas cabe, antes de falar, antes de propalar, antes de fundamentar solidamente uma ideia que é plenamente desqualificável, um estudo do que é a vocação desse município. Qualquer pleito, qualquer candidato vai falar do Parque do Rio Doce, justamente por tamanho interface que esse parque tem com o cotidiano das pessoas, dos cidadãos marleirenses, da importância que ele tem do ponto de vista turístico, que a gente tem perseguido arduamente, mas principalmente por esse retorno direto
que é na vida do cidadão, que é cerca de 200, 180 mil reais mês, podendo chegar no ano que vem, pelos estudos que a gente está fazendo, 230, 250 mil mês. Então, a gente está falando de, talvez, daqui a 5 anos, 5 milhões de reais ao ano, que esse parque vai aportar nos caixas, no caixa municipal. Então, eu acho que cabe uma discussão muito grande e de Lourdes sabiamente cutucou o Thales lá. Eu acho que uma comissão para acompanhar a implementação, a alocação desses recursos no âmbito da prefeitura, ele é muito saudável. Ele é a coisa que talvez seja a saída, um ponto de evolução da Câmara Municipal e de controle da cidadania marlieirense, mais do que nunca, porque esses recursos vão aumentar e também a gente fez uma parceria com a atual gestão que a gente conseguiu avanços consideráveis na implementação do fator de qualidade e já, digamos, antevendo essas alterações que foram implementadas por essa norma, pela revisão da DN. Então, hoje, Marliera está numa situação muito confortável, a gente tem pontuação máxima no fator de qualidade, o que carece agora é exatamente isso, é de acompanhamento e fiscalização para a melhor implementação desses recursos. Desculpe se eu fui longo demais, é um tema muito técnico, mas que vale a pena a gente discutir, e agradeço muito a oportunidade de participar agora e falar um pouco disso aqui para vocês, tá bom? Ô, Thales, foi um grande prazer revê-lo aí, muito bom. Obrigado. A política ambiental de Marliere, a política é de 2019, né, a lei é de 2019, foi criado o CODEMA, né, também em 2019, que tem atuado, continua essa atuação muito importante, Marliere, com a CILSE, né, mas, assim, na época, o CODEMA tinha uma comissão, tinha o CODEMA e o Conselho da APA eram separados, então tinha um conselho só para as APAs, então a gente começou a implementar as ações, e até elevou o ICMS também. Agora parece, se alguém tiver aí puder me corrigir, parece que as duas estão juntas, o conselho o CODEMA está junto com o conselho da APA. Então, às vezes, a pauta pode ficar mais em relação a liberar licenças ambientais e tal, e o conselho da APA fica em segundo plano. Se alguém tiver aqui, Orly, talvez que participe, poderia explanar melhor, mas eu acredito que tá junto agora, entendeu? Esse Orly está aqui. Eu acho que eu perguntei para a Silvia, ela falou que estava junto. Faz uma Pessoal, reunião é isso mesmo, está tudo junto, e isso é uma coisa a considerar, tem que desmembrar novamente pela especificidade do tema, inclusive a norma preconiza isso. Mandei agora para vocês um quadro síntese do repasse de Marliere de ICMS ecológico. Vale a pena vocês consultarem e vocês verem o vultuoso recurso que Marliere já está percebendo de ICMS ecológico. Eu acho que vale a pena, só para vocês terem ideia, no mês de julho foram quase 300 mil reais de repasse só por causa do parque. Um abraço para vocês, desculpem. Não, Vinícius, muito bem colocado, obrigado. Eu acho que vale lembrar que, muito embora eu não seja um especialista na política, mas a gente vê que, de forma geral, esse desvio de recursos, o fato do recurso, às vezes, entrar com um caixa único, isso acontece com as multas de trânsito, acontece com diversos outros tipos de recursos que se alimentam, e o que a gente tem hoje, por exemplo, a obrigatoriedade que tem de destinar recursos à saúde e à educação, de certa forma, garante, né, que esses dois programas sociais recebam mais atenção. Há pouco tempo atrás, alguém até reclamou comigo, puxa vida, realmente, se tivesse um percentual fixo para a cultura, seria tão bom, porque, né, você não precisa ficar falando isso que Marisa disse aí, que ter que ficar brigando pelo recurso, né? Então, de uma hora para outra, uma boa contribuição para a Câmara, como legislador e tal, e até pensar, de alguma forma, como trabalhar nesse aspecto também. Mas eu creio, Thales, que realmente, assim, a dimensão dos desdobramentos
do que você nos ensinou hoje, realmente, assim, eu acho que vai ficar todo mundo dormindo assim, e não vai conseguir dormir muito, muito fácil, porque foi muita provocação. De minha parte, eu agradeço bastante, muito a sua apresentação, né? Muito orgulho. Uma salva de palmas aí, né, para o nosso palestrante. Bom. Né? E a gente já passou do meio-dia. Se alguém quiser fazer uma última pontuação aí, porque eu acho que a gente precisa, né, encerrar aí também, o almoço faz parte do nosso jogo. Ô, gente, eu quero agradecer e mandar um abraço para essa família. E eu acho que nós todos nos formamos numa nova família, né? Um beijo para todo mundo. Marisa, nunca mais fala a última não, a derradeira, porque nós teremos muitas ainda. Da rodada. Pois é, eu sei, eu entendi, estou só brincando. Ô, gente, eu estou muito feliz, né? Assim, eu idealizei esse Ciência Viva, já chamei a Denise e fui agregando, e assim, eu acho que nós alcançamos nosso objetivo, que é gerar essa discussão com temas importantes para a Marliéria. Já falei várias vezes que esse grupo ele é apartidário, todos aqui estão bem-vindos. A ciência é sob a ótica da ciência, mas o saber popular tem e terá seu lugar no Ciência Viva, tá? E nós já vamos encerrar hoje a primeira rodada com 4 palestras, vamos nos organizar e provavelmente o próximo tema vai girar em torno do Parque do Rio Doce, tá, Vinícius? Ok? Tamo junto, bora lá, okay? Vamos discutir. E queria agradecer demais as pessoas que estão, porque o Ciência Viva não é ninguém sem a presença de vocês. Nós estamos aqui fazendo encontro com mais de 30 pessoas, e são pessoas multiplicadoras, né? Então, eu acho que isso vai crescendo, é uma espiral crescente aí, e palmas para o Ciências Viva, tá, gente? Estou, né, feliz demais. Thales, Simone, vocês engrandeceram demais nossos encontros, viu, Thales? Um show, tá? E obrigado demais a todos que participaram aí do Ciência Viva. A casa é de vocês, tá, gente? É um espaço mesmo coletivo aí. Um grande beijo. Valeu, pessoal. Okay, obrigado. Gente, valeu. Nada. Um bom sábado aí para todo mundo. E até o nosso próximo encontro aí, que a gente vai divulgar, né, Marisa? Bem... Nós vamos disponibilizar no canal do YouTube, inclusive as anteriores, que foi mais sobre a Covid-19, que foi muito bom também, e a anterior, que foi da Simone, que foi de políticas públicas, que ela subsidiou agora para dar prosseguimento a do Thales. Abraço. Gente, muito obrigado mesmo. Valeu demais. Ótimo sábado. Parabéns para todos. Thales, obrigado. Thales. Tchau, gente. Tchau.